Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje, na nossa reflexão, nós vamos falar sobre a origem da saúde e da doença. E sempre passaram para a gente, e a gente costuma ver isso aí muito nas redes sociais, né? O tempo todo, as pessoas falarem do lado sombra e do lado luz. E tem alguns provérbios que diz, né? E que você tem dois, duas forças estavam brigando, né? A luz e a sombra, o bem e o mal. E aí a criança perguntou para o mestre, quem que vai ganhar? Ele fala, quem você alimentar. Mas traz para a gente como uma questão de guerra, de briga, de confusão, de luta, de disputa. Eu vim aqui para trazer uma visão diferente para você sobre esse tal o Yin e o Yang, tão famoso aí, todo mundo já viu, né? Pelo menos esse símbolo, o símbolo que está aqui, né? Quem recebe aí a reflexão pelo WhatsApp, né? Que é aquela bola que tem uma parte preta e uma parte branca. Então, esse símbolo é muito conhecido, né, no mundo inteiro. E essas forças, elas não lutam entre si, né? Elas não são adversárias, elas são parceiras. Então, o tal, né, que é a energia divina dentro da gente, coloca isso, você vai entender que você tem Deus dentro de você. Ensinaram para você que Deus está em tudo que é lugar, nas coisas, no ar, na planta, no vento, né? Mas não ensinaram que está dentro de você. Porque você não acredita. Quando eu falo, ó, você é Deus, o poder está em você. A pessoa fala, quem sou eu? Então ficou uma crença muito forte, principalmente em cima da religião, onde, ó, não dá. Tem um Deus que você precisa servir, que você precisa temer, né? Tem que ser temente a Deus e tudo mais. E põe essa imagem fora. E o tal mostra que o Deus está dentro de você. Só que dentro de você, Deus se subdivide em duas forças, onde você tem o Yin e onde você tem o Yang. E na medida que você tem essas duas forças, você precisa alimentá-las. Você precisa alimentar as duas forças. Não tem jeito, porque senão você fica, o mundo ele é dual. Você não consegue viver só em um aspecto, né? Então nós temos a dualidade. Você tem o dia, você tem a noite. Você tem o quente, você tem o frio. Você tem o homem, você tem a mulher, né? Então você tem o amor, você tem a raiva. Tudo é dual. Não tem jeito. Ó, hoje tem sol, amanhã tem chuva. E você não controla isso, porque a gente precisa dessa dualidade. Dentro da gente acontece a mesma coisa. Então você tem um lado, né, Yang, que é um movimento forte, né, que é o dia, é o masculino, é a força, é o desbravar, né, é o movimento, é a força muito grande ali dentro. Então você vai. E você tem o Yin, né? Que é o feminino, a introspecção, é o recolhimento, é a noite, é o frio, o yang é o quente. E essas duas forças elas precisam trabalhar em conjunto. Você tem o calor do coração que desce e você tem a água do rim que sobe. Quando essas duas forças se encontram, você não tem nada muito fervendo e nada muito gelado. Você tem o morno, que é o que gera a vida. Você não pode ter uma pressão muito forte e nem uma falta dela para poder se movimentar. Quando você começa a entender esses conceitos, você entende o sentido da vida de saúde e de doença. Quer viver muito yang? Hoje são as pessoas, né? Trabalham muito, grandes centros, preocupadas, tem que cuidar disso, daquilo, fazer mil coisas ao mesmo tempo, e reunião, e crianças, e casa, e conta para pagar, e trabalho, aluguel, e manutenção de casa, de carro, né? Eu tenho que conhecer muita gente, eu tenho que estudar muito. Você vive só numa dualidade, você morre cedo. Uma morte prematura, doenças graves que estão dentro. Por quê? Porque você é muito movimento. Você esquece o teu lado introspectivo, o teu lado yin, o teu lado de recolhimento, de descanso, de alegria, né? Onde você vai entender a tristeza, se permitir sentir triste. Você não permite isso, você quer só alegria e você isola a tristeza. Você quer só saúde, mas você isola a doença. Você só quer ter um grande amor, mas você isola a rejeição. Você quer ter muito dinheiro, então você isola a pobreza. Então ali você quer ter muito conhecimento e você isola, né?
ou a falta dele. Então, toda vez que você tem isso, você está vivendo numa energia yang, exacerbada, muito forte. E ali as doenças graves elas vêm e se instalam até as fatais, onde você tem uma morte prematura, muito cedo. As pessoas começam a morrer antes do tempo. Então, quando você não entende que você precisa nutrir essas duas forças, que Deus, né, o tal, ele está dentro de você, e em duas forças você precisa nutrir justamente essas duas forças, você tem o equilíbrio. Aí você tem a saúde. Então você sabe que você pode trabalhar, que você pode fazer as suas coisas, que você pode seguir esse teu mundo, mas que você também tem que ter o teu momento de introspecção, o teu momento de solidão, o momento para você dar uma pausa, meditar, refletir, curtir, brincar um pouco. O teu lado feminino, a tua sensibilidade, né? Você parar, pensar, analisar, não agir naquele impulso, naquela força. Nem tudo é força, nem tudo é disputa. A gente precisa começar a entender isso. Na medida que você entende isso tudo começa a vir de uma forma tranquila e em forma de saúde. Você alimenta as duas forças. Assim como você tem o dia, você também tem a noite aí dentro de você. Tem dias que você amanhece sabendo tudo que você vai fazer, tendo certeza, resolvendo, né? Vendo o que você quer, tá tudo pronto. Tem dias que você não sabe. Tem dias que você tem certeza do que é, tem dias que não. Tem dias que você quer fazer muita coisa, tem dias que não. Então aprender a respeitar isso é muito importante. E a gente não respeita essa parte. A gente acha que é só, eu tenho que viver só numa polaridade da vida, porque a vida não espera, o tempo é dinheiro, eu tenho que conseguir tudo logo antes. E muitas vezes você passa pela vida, na caminhada, na estrada da vida, sem observar a paisagem. Você foca numa coisa e vai. E aí quando chega lá na frente, e aí? Acabou a vida. Né? Você vê pessoas lutando para ter uma casa, quando ela tem a casa ela morre. Lutando para chegar num cargo de gerência, de superioridade dentro de uma empresa, hierarquia, tem muito dinheiro e depois ela descobre que aquele dinheiro não compra um amor, não compra um lar. Você vê pessoas aí que correm, namoram muita gente, casa 2, 3, 4, 5 vezes, né? Não consegue fixar com ninguém, nada e ninguém atrai ela em definitivo. Essas pessoas estão em desequilíbrio. Essa pessoa ela não consegue ficar introspectiva com ela. Então você precisa entender que a dor ela existe, o sofrimento ele existe e que você precisa aceitar, que eu digo, é justamente entender o sofrimento. A diferença das pessoas saudáveis é que ela sabe dominar o yin e o yang. Ela sabe dominar o amor e ela sabe dominar a raiva. Então ela usa isso com sabedoria. A tristeza ela existe, mas não é para a vida inteira. E é importante eu poder sentir essa tristeza. Quando a pessoa fala, não chora, não faz isso, não fica assim. Eu começo a tirar e a estagnar uma energia minha do rim. O rim se abre justamente nos olhos, né? No rim, não, perdão, no fígado. E aí ele se abre ali nos olhos. Então o que acontece? Se eu não permitir sentir a tristeza, o que eu faço com ela? Ela vai estourar em outro lugar, geralmente na raiva, porque eu não permiti sentir a tristeza. Então sinta sim, né? Permita sentir triste, permita se sentir alegre. Hoje tem gente que não consegue se sentir alegre, não consegue ter alegria. As pessoas vêm alegre do lado dela, ela se irrita, ela está muito alegre, hein? Então o contrário é verdadeiro, porque a pessoa só fica né, em uma função, em uma parte só do todo. Ela não vê o todo. Então você vai entender que na vida você não vai ser alegre a vida inteira, você vai ter momentos de alegria. Que na vida você também não vai ser triste a vida inteira, você vai ter momentos de tristeza. Que você não vai ter saúde a vida inteira, você vai ter momentos de saúde. E que você também não vai ficar doente a vida inteira, você vai ter momentos de doença. Que é justamente aqueles estímulos da vida. A vida traz esses estímulos para eu poder observar. São sinais que acendem ali no painel, luzinhas do painel para falar, ó, alerta no teu caminho, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. E não se conformar com uma doença e falar, eu sou assim. A síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim.
Você entender que veio alguma situação ali e que é para ser transformado, para ser mudado, para ser alquimizado aquilo. Então a gente começa a alimentar essas duas forças. Não adianta querer viver só no extremo. Viveu muito no escuro, você vai ter depressão, falta de movimento, doenças, né? Estagnação na vida. Viveu só na luz, você vai ser hipertenso, agitado, né? Vai ser por muitas vezes sem saber o que falar, como falar, vai ser agressivo. Então não dá. Imagina se tivesse sol todo dia, o dia inteiro. Você fala, eu amo o sol, mas você não sobreviveria, porque você não teria água. A água ia secar. Então você vai precisar da noite, você vai precisar do nublado, você vai precisar da chuva, porque senão ninguém aguenta. Então a dualidade, a gente precisa tirar essa coisa de guerra, né, de competição dentro da vida e olhar que nós temos o lado luz e o lado sombra. E nós temos que alimentar os dois, porque a dualidade é que faz a vida acontecer. É a dualidade que faz com que a gente aprenda o que temos que aprender. Senão, a coisa ela não funciona, a coisa não anda. Então você vê pessoas muito agressivas, você vê pessoas muito apáticas, ambas estão em desequilíbrio. Ambas não conseguem trabalhar essa energia bacana. Você vai começar a entender que se você não quer sentir dor, você vai primeiro entender que vai sentir a saúde dentro de você. Se você quer correr muito, você vai entender que você precisa partir para essa corrida de um ponto zero. Você vai precisar aprender a parar para depois você poder correr. Se você quer amar alguém, você vai primeiro precisar ficar sozinho, viver com você sozinho. Você se dá bem com você sozinho, então você vai ter a capacidade de amar. Você vai ter que conviver bem com a solidão, senão você não consegue viver com alguém. A dualidade é isso. Então hoje as pessoas falam, eu quero um grande amor, mas ela não consegue viver com ela. Como é que ela vai amar alguém se ela não se ama? Se ela não gosta dela? Então é muito complicado se você já parte desse princípio que tem que ir, tem que fazer e tem que realizar. Né? Você quer conquistar as coisas na vida? Então você vai precisar aprender. Você vai precisar lidar com pessoas. Se você for só no ferro e fogo, você chega aqui nesse povo acabado. Hoje eu pego gente de 30 anos, 40 anos, acabado, estourado, tudo zoado, entendeu? Careca, já sem cabelo, porque ferveu tanto a cabeça que caiu o cabelo. Mas 30 anos, ele fala que é genética. Não é, é psiquez mesmo. Então alimentar essas forças dentro da gente, ela é importantíssima. Para eu poder, quando eu tiver o meu momento de tristeza, eu viver o meu momento de tristeza e saber exatamente por que eu estou triste. Deixar aquilo expandir dentro de mim, para eu poder liberar esse sentimento, até mesmo para eu poder lidar legal com ele. Não tentar reprimir. Porque quando você está muito alegre também, você faz besteira, que é a euforia. Né? A euforia você está completamente descontrolado. A ansiedade é um descontrole. Porque você quer logo fazer, você faz a compra na internet, dá ok lá aprovado, já vai para a porta ver se já chegou. No dia seguinte você está olhando o rastreamento para saber onde está. Pô, mas o negócio não foi nem separado ainda. Foi aprovado o pagamento. Né? Você já está rastreando ali todo dia, olhando e reclamando porque está demorando para chegar. Então você não sabe respeitar o tempo das coisas, a maturidade das coisas. E com isso você também vai ficando imaturo. Você vai tendo imaturidade, querendo tudo antes do tempo, sem respeitar isso. Então, se você quer ter uma saúde legal, comece a entender isso. Comece a entender a origem da saúde e comece a entender a origem da doença. Então, trabalhou demais, forçou demais, né? Exagerou demais. Tudo que é exagero vai te trazer uma doença. Tudo também que é estagnação, que é parado, que é lerdo, vai trazer uma doença também para você.
Então você não vai ter saúde. Você vê as pessoas hoje em academia, né? Não, porque eu tomo suplemento, né? Aquelas bombas disfarçadas em suplemento. Não, porque eu tomo suplemento. Aí eu vejo o camarada fazendo academia meia-noite, 1 hora, 10 horas da noite, 8 horas. Ele sai do trabalho e vai para academia. Essa pessoa ela não conhece a sombra dela. Ela não conhece o corpo dela, o movimento, os horários que tem do corpo, do organismo. Trabalhou o dia inteiro, não dormiu bem, aí vai para uma academia. A pessoa pensa, ela não se preocupa com o movimento. Ela não sabe que o que traz a musculatura, o tônus muscular, a circulação que melhora tudo dentro dela é o movimento e não a carga que ela põe no aparelho, mas a concentração que ele faz no movimento do corpo. É isso que tonifica o corpo, é isso que vai tornear o teu corpo. É isso que vai trazer saúde para o teu corpo, não o peso que você põe lá. O peso, ele vai muitas vezes agredir o teu corpo. Você vai queimar muita energia do teu rim, você vai ficar indisposto, vai perder energia, vai perder força, vai perder tônus muscular, porque você está pondo uma carga excessiva em cima daquilo repetitivamente. Então a gente não aprendeu muita coisa. Quando olha para o lado oriental, você vê que tem muito mais ensinamento do que o nosso lado ocidental. A alimentação, a pessoa não se alimenta direito, não dorme direito, né? E ela quer ter uma saúde plena. Ela quer estudar de tudo, ela quer saber de tudo, ela quer ensinar todo mundo, mas ela se recusa a aprender. Quando você chega para ensinar uma pessoa, fala, tá, já sei, já sei. Não, porque eu sou especialista nisso. Não, porque eu sou PhD. Não, porque eu sou formado, eu tenho formação na área. Ué, mas você tem formação na área, quer dizer que você não sabe tudo. Então a gente precisa entender direitinho essa dualidade da vida. Alimentar a nossa luz e alimentar a nossa sombra, para que nós possamos realmente encontrar o equilíbrio da saúde. Na tua vida você vai entender que você não pode ter nada sobrando, mas também nada faltando. Esse equilíbrio ele é fundamental para que eu possa realmente construir uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida com sabedoria, com consciência. Se eu penso demais, eu queimo muita energia do rim. O rim, ele é muito consumido, essa energia vital, pelos pensamentos. Então, se eu estou pensando demais, é porque eu estou realizando de menos. Então, o meu lado yang, ele está muito forte, que é do pensar. Mas eu não estou usando o meu lado yin, que é o do sentir, do raciocinar, não só ficar no pensamento. O meu lado criativo, o meu lado feminino, o meu lado sutil, minha sensibilidade. Não, porque eu sou homem, porque eu sou macho, porque eu tenho que. E ali eu vou perdendo essa energia do rim. Cai o cabelo, dá impotência, começa a dar uma série de problemas circulatórios, né? Eu não consigo realização. Então eu tenho que trazer esse meu lado mais introspectivo, mais tranquilo, saber a hora de parar, saber a hora de recuar, saber a hora de dizer um não, saber a hora de entender que aquilo me faz mal. O trabalho não pode roubar o tempo do estudo, o estudo não pode tirar o tempo do lazer, o lazer não pode tirar o teu momento de solidão com você, o teu momento com você de solidão não pode tirar os teus relacionamentos. Então, quando você falar eu não tenho tempo, o dia é corrido, é porque você não tem prioridade. Então, você não sabe trabalhar com essa dualidade. Você não consegue alimentar a tua sombra e nem a tua luz. E aí você se perde por esses caminhos. Pode observar, gente, o que a gente mais olha hoje e vê no dia a dia são pessoas muito yang ou pessoas muito yin. Dentro de um relacionamento, a gente vai ver essas duas forças como uma pessoa, um é submisso e o outro é muito autoritário. Muitas vezes, você vai precisar ter esse equilíbrio lá dentro. Então, eu não posso, né, simplesmente abrir mão de tudo. Não, porque aqui cuido eu disso, cuido eu daquilo, não. Os dois estão ali para cuidarem juntos. E dentro do relacionamento eu vou entender que eu tenho, né, um tipo de energia e que o Benê tem outro. Que eu tenho um tipo de formação e o Benê tem outro. E para quando eu falo eu amo essa pessoa, eu respeito essa pessoa na sua integridade, no que ela é. O maior mal é que eu não entendo a polaridade do yin e do yang e aí eu quero mudar o outro. Não, você tem que ser assim.
você está errado. E ali começam as confusões, começam os atritos. Muitas vezes passamos valores errados para as crianças. As crianças olham a vida do casal, do pai e da mãe, e não condiz com o que eles dizem. E aquilo dá um nó na cabeça da criança. Depois os pais falam, não minta, mas eles vivem uma mentira. Por quê? Porque não sabe trabalhar essa energia. Então esse áudio é para você parar um pouquinho e pensar. Será que você entende mesmo a origem da saúde e da doença? Será que você está entendendo o teu atual momento? Que você está onde você se pôs? É para você olhar se você está muito yang ou se você está muito yin. Se você está conseguindo identificar, principalmente identificar essa energia dentro de você, essas duas forças, e a forma que você está tratando elas. Será que você está se permitindo, né, aquele lado, vamos colocar o positivo e o negativo? Será que você está entendendo o teu lado negativo? Qual o recado que a vida está te dando? Dentro do teu corpo e fora dele? Será que você está entendendo o lado positivo? O que a vida está te dando dentro e fora do teu corpo também? Isso é uma boa reflexão para a gente poder avaliar como é que está o nosso lado yin yang, como é que está a nossa saúde e a nossa doença. Um bom estudo para vocês, pessoal. Um grande beijo a todos e até o nosso próximo áudio.